Bem, senhores, vamos ao estudo do tema competência, um dos temas mais complexos em matéria processual penal. Competência é um título do Código de Processo Penal que começa a ser disciplinado a partir do artigo 69. E é interessante que, às vezes, o aluno se socorre à doutrina e não encontra esse título, competência. Ele encontra jurisdição. Assim como em outras obras, os autores gostam de colocar jurisdição e competência. Então, isso fica variando. Competência, jurisdição e competência. Até mesmo nos concursos, isso é interessante. Que às vezes aparece lá no conteúdo programático jurisdição e o aluno questiona quando nós começamos a tratar da competência. Ou vice-versa, né? Aparece lá competência, nós começamos a tratar do tema jurisdição e o aluno acha que estamos fora do edital. Assim como num curso de pós-graduação, ora, não vai falar sobre jurisdição, vai falar só sobre competência. Jurisdição e competência estão interligados. Esses termos estão interligados. Eu não tenho como estudar um sem estudar o outro. Porque jurisdição, que aliás, nas primeiras linhas do nosso curso, nos primeiros minutos de aula que nós tivemos aqui, eu fiz questão de dizer que no processo nós temos um tripé que não pode ser esquecido em nenhum momento. Aquela base do processo penal, que não é só do processo penal, é do direito processual, da teoria geral do processo. Ação, processo e jurisdição. Nós vimos que a ação, resumida assim numa única palavra, seria a provocação. Exercer o direito de ação significa exercer o direito de cobrar do Poder Judiciário a prestação jurisdicional. E quando nós cobramos do Poder Judiciário, a Justiça tem o dever de dar uma solução. O juiz ele não tem o direito de julgar, ele tem o poder, dever de julgar. E nós chamamos isso de jurisdição. O poder de julgar, o poder de aplicar a lei ao caso concreto, o poder de dizer o direito. Mas entre ação e jurisdição, eu coloquei processo. O juiz, sim, quando o provocado vai dizer o direito, desde que ele use de um instrumento chamado processo. E resumir processo, definição de processo, uma única palavra. Eu coloquei lá instrumento, que é um instrumento mesmo, que o juiz precisa usar para exercer o seu poder jurisdicional. Então, partimos dessa ideia, num estudo aqui da competência, que jurisdição significa poder de julgar, poder de aplicar a lei ao caso concreto, poder de dar uma solução à lide. É um poder inerente a todo juiz. Todo juiz tem jurisdição, todo juiz tem poder de julgar. Às vezes nós encontramos numa linguagem coloquial, numa conversa assim de corredor de fórum, alguém dizendo assim, mas aí o juiz está fora da sua jurisdição, o que tecnicamente está errado. O juiz não pode estar fora da sua jurisdição, porque jurisdição ele vai ter enquanto for juiz. É inerente à função de magistrado. Se ele é juiz, ele tem jurisdição. Como assim ele estaria fora da sua jurisdição? Aí nós reparamos que a pessoa que usa dessa linguagem, ela confunde jurisdição com limites territoriais. Não, para eu me referir a limites territoriais, eu vou usar a expressão circunscrição. Eu posso dizer que o juiz está fora da sua circunscrição, ele está fora da sua comarca, mas não fora da sua jurisdição. Ele não tem jurisdição? Como assim? Ele é juiz. Para ele não ter mais jurisdição, ele vai precisar deixar de ser juiz. O juiz morreu. O juiz agora está aposentado. Sim, agora ele não tem mais o poder, dever de julgar. Enquanto ele for juiz, ele vai ter jurisdição. Não gostou de ser juiz, fez concurso para promotor, então agora ele não tem mais poder de julgar. Mas enquanto ele for juiz, ele vai ter jurisdição. Então falar que o juiz está fora da sua jurisdição não é
adequado. A gente entende o que a pessoa quer dizer, mas tecnicamente não é correto. Ele está fora da sua área de atuação, ele está fora da sua circunscrição judicial. Assim como também não está correto dizer que o delegado exerceu a jurisdição ou exerce jurisdição, que o MP exerce jurisdição. Como assim? Promotor e delegado não têm jurisdição. Quem tem jurisdição é juiz. Então, como é que eu me refiro à atividade do delegado, à atividade do promotor? Eu uso um outro nome, atribuição. Eu falo que o delegado, naquela localidade, não vai exercer as suas atribuições. Que o promotor, diante das suas atribuições, mas não jurisdição, que é algo inerente ao magistrado. Agora, tudo bem. Poder de julgar significa o termo jurisdição. Todo juiz tem. Mas será que o indivíduo, pelo fato de figurar como juiz, ele vai julgar qualquer caso, qualquer lide? Ele vai julgar qualquer pessoa? Ele vai julgar em qualquer lugar? Não. Nós temos limites a esse poder de julgar. Ele é juiz, então ele tem poder de julgar, sim, mas não julga qualquer matéria, ele não julga em qualquer lugar, ele não julga qualquer indivíduo. Existem vários limites a esse poder de julgar. E esses limites nós entendemos como competência. O nome para isso é competência. Então devemos dizer, olha, ele é juiz, ele tem, claro, poder jurisdicional. É a função dele. Ele tem o poder de julgar, mas ele pode não ser competente. Embora tenha jurisdição, ele pode não ser competente. Ou em razão do lugar, ou em razão da pessoa, ou em razão da matéria que deva ser apreciada. Como, por exemplo, o juiz, ele é um juiz do trabalho e ele não tem jurisdição penal, ele não aprecia lide penal, ele vai julgar as lides trabalhistas. Então ele vai, embora ele tenha o poder jurisdicional, ele não vai ser competente para apreciar aquele caso, em razão da matéria. Ou então, ele é um juiz criminal, ok, é um juiz criminal. Mas quem praticou o crime é uma pessoa que tem prerrogativa de função, é uma pessoa que tem o direito de ser julgado por um foro especial. Ora, de repente, é um outro juiz como ele, e que tem prerrogativa, vai ser julgado pelo TRF, vai ser julgado pelo TJ. Então, embora ele tenha poder jurisdicional, porque é inerente à pessoa do juiz, ele não vai ser competente para julgar aquele indivíduo, aquele colega dele, em razão da prerrogativa de função. Ou, de repente, o fato é algo que ele realmente tenha condições de apreciar, trata-se de uma lide penal, aquele crime é com ele mesmo, e a pessoa não tem prerrogativa, então não teria nenhum problema quanto a isso, o órgão original. Porém, o crime não ocorreu na área de atuação dele. Ele é um juiz do Rio de Janeiro e o crime ocorreu em São Paulo. Então, nós vamos dizer que, embora ele tenha jurisdição, porque é inerente a todo juiz, ele não vai ser competente. Daí vem as expressões competência ratione loci, que é competência em razão do lugar, competência ratione matéria, que é competência em razão da matéria, da natureza da lide, qual é a matéria que vai ser apreciada, e competência ratione personae, que é a competência em razão da pessoa que deva ser julgada. Tudo isso significa limite ao poder de julgar. Aí não tem como, né? A gente repara que não tem como estudar um sem estudar o outro. Como que eu vou estudar a jurisdição, que é o poder de julgar, sem estudar os limites ao poder de julgar? Não tem como. Pior ainda, estudar os limites ao poder de julgar sem estudar o poder de julgar. O Código de Processo Penal, no Código, o legislador optou por chamar de competência. Mas muita gente prefere se referir a essa parte da nossa legislação como
jurisdição e competência, ou só jurisdição. Eu lembro também na preparação de um grupo para um concurso público, quando surgiu lá no conteúdo programático o termo jurisdição e não competência, uma aluna questionou, dizendo: nós não estamos estudando a mais, estamos estudando competência, mas aqui está só jurisdição. E eu perguntei: tudo bem, vamos supor que você tenha toda a razão, temos que estudar só jurisdição, mas então aponte no Código de Processo Penal onde que estão os artigos referentes à jurisdição. Qual o título, qual o capítulo que fala da jurisdição? Não tem. Nós temos da competência. Ah, sim, então quando nós estudamos competência, nós estudamos jurisdição? Sim, se nós vamos estudar limites ao poder julgar, obviamente nós vamos estudar o poder de julgar. Então aqui apresentei como competência na forma do Código de Processo Penal, mas esse estudo envolve jurisdição também, jurisdição e competência. E agora vamos partir para os princípios relacionados à jurisdição e competência, só para variar, né? Quando a gente estuda a ação penal, princípios relacionados à ação penal, inquérito, princípios relacionados ao inquérito, princípios relacionados a provas, a recursos, a jurisdição e competência. Então vamos lá. Bem, então vamos à análise dos princípios, começando pelo mais tranquilo. Nulla pena sine iudicio. Eu falo mais tranquilo porque nessa altura do campeonato, dizer que não pode haver pena sem o exercício jurisdicional é falar assim algo que todos já estão mais do que acostumados, né, fartos de ouvir. Desde o início estamos tratando sobre o assunto, desde da análise do tema ação penal, que nós estamos tratando do assunto. Como é que o sujeito pode sofrer uma pena sem ter havido a prestação jurisdicional? Como é que fica o princípio do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa? Então, isso daqui é uma sedimentação de tudo aquilo que nós vimos. O sujeito sofreu pena, claro, nós tivemos uma atividade jurisdicional envolvida. 2. Juiz natural. Esse princípio se destaca. Claro, em matéria processual se destaca nas aulas de direito constitucional e aqui da mesma maneira. O princípio do juiz natural é o que nos garante o julgamento por um juiz imparcial, porque a Constituição estabelece que ninguém pode ser processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. E quem é a autoridade competente? A autoridade competente é aquela autoridade que foi escolhida pela lei antes mesmo de um fato ser praticado. Antes do sujeito pensar em cometer uma infração penal, o juiz já estava ali escolhido. Mas por que ele precisa ser escolhido pela lei antes mesmo de um fato criminoso ser praticado? Ora, para nós garantirmos o julgamento por um juiz imparcial. Porque a escolha de um juiz após a prática do fato vai gerar uma série de suspeitas, do tipo, o réu pode dizer: vocês escolheram aquele juiz só para me prejudicar. O fato ocorreu, aí definiram o juiz após esse fato, e o sujeito, se reclamar nesse sentido, ele não vai deixar de ter razão. A desconfiança dele é pertinente. Como assim? Vocês definiram o juiz depois da prática do crime? Ou então o contrário, né? Só colocaram aquele juiz para beneficiar o indivíduo. Também pode surgir esse argumento, que também é bem razoável. O juiz, ele não vai ser escolhido após a prática do fato delituoso, até porque nós não admitimos tribunal de exceção. Isso é tribunal de exceção. O juiz, ele precisa estar definido antes, às vezes, do sujeito pensar em cometer crime. De repente, ele já foi definido antes do sujeito nascer. Já tínhamos toda a estrutura na legislação montada para que nós pudéssemos apontar assim: esse é o juiz. E essa estrutura, ela vem desde a Constituição da República. Se nós quisermos descobrir qual o juiz competente para o processo de julgamento, nós abrimos a Constituição, abrimos o Código de Processo Penal, abrimos a Lei de Organização Judiciária, porque nós assim vamos chegar à pessoa do juiz. Nós vamos descobrir a justiça, nós vamos descobrir
o foro competente, nós vamos chegar ao juízo, com a vara criminal, nós vamos chegar ao juiz. Porque a legislação deixa tudo amarradinho. A legislação ela monta toda a estrutura para que ninguém tenha a chance de dizer que aquele juiz foi escolhido para prejudicar ou beneficiar alguém. Ah, professor, mas às vezes o juiz definido por lei, antes mesmo do fato ser praticado, ele é um juiz tendencioso. Ele é um inimigo mortal do réu, ou um amigo, ou um credor, um devedor. É um juiz que atuou naquele caso como testemunha, ou ele na ocasião no momento em que, na época em que o fato ocorreu, ele era delegado e investigou aquilo lá. Essa estrutura toda montada pela legislação para garantir o julgamento por um juiz imparcial, ela pode falhar, né? Porque coincidências acontecem. Sim, o legislador sabia disso. Não é à toa que no Código de Processo Penal nós temos os institutos da suspeição e do impedimento. O 252 do Código de Processo Penal, que fala dos casos de impedimento, o 254, que trata dos casos de suspeição, justamente porque o legislador sabia que coincidências iriam ocorrer. Olha, o juiz definido por lei antes mesmo do fato ser praticado, na realidade é irmão do acusado. Ou um inimigo terrível, inimigo capital, inimigo número 1. E agora? Mesmo obedecendo toda a estrutura legislativa. E agora? É agora que nós temos um instrumento para tirar esse juiz. Isso se o juiz não sair por conta própria, que é o certo, né? Porque o 252 fala o juiz não poderá exercer a jurisdição. E no 254, o juiz dar-se-á por suspeito. E se não o fizer, poderá ser recusado qualquer das partes. E o instrumento que as partes podem usar para o afastamento do juiz, nós chamamos de exceção de suspeição. E não importa se nós vamos apontar algum caso do 252, de impedimento, ou do 254, suspeição, o instrumento processual usado para o afastamento desse juiz se chama exceção de suspeição. Alguns autores gostam até de separar, falando exceção de suspeição, exceção de impedimento, mas o certo é que o Código de Processo Penal não faz essa distinção. O instrumento é exceção de suspeição. Então, se o juiz tiver algum envolvimento com a causa, ele estará impedido. Se ele tiver algum envolvimento com qualquer das partes, ele deverá se declarar como suspeito. Não fazendo, as partes poderão lutar judicialmente, claro, para o afastamento desse juiz, o que vai ser julgado pelo tribunal. Bem, continuando. Então vamos ao terceiro princípio, o princípio da investidura, que é muito tranquilo. Essa autoridade competente para o processo, o julgamento, esse juiz escolhido por lei antes mesmo do fato ocorrer, ele foi testado no seu conhecimento jurídico, na sua idoneidade, por intermédio de um concurso, foi aprovado, tomou posse e foi investido da função de julgador. Eis aí o princípio da investidura. Ah, mas sujeito, e se ele for julgado por um particular? Tirando o caso do júri, porque no júri quem decide a sorte do acusado é o conselho de sentença, formado por pessoas do povo, que a gente fala, o réu é julgado pelos seus pares. Mas mesmo assim eles dão um veredito. Quem profere a sentença é o juiz de direito. Agora, se um indivíduo foi julgado por um particular que aplicou a ele uma pena, então nós temos que apurar aí, no mínimo, no barato, né, o crime de usurpação de função pública. Usurpar função pública, na forma do artigo 328 do Código Penal, significa praticar um ato privativo do funcionário público. 4. Princípio da inércia. O princípio da inércia nós comentamos bem no início, quando nós estávamos tratando da ação penal, quando eu citei, montei aquele tripé que eu falei ainda há pouco, né, importantíssimo, ação, processo e jurisdição.
Eu disse que o juiz é que vai processar e vai julgar. Quem instaura o processo? Juiz. Para quê? Para julgar. Mas esse juiz não pode instaurar o processo de ofício, porque a instauração do processo de ofício seria um atentado ao sistema acusatório. O juiz não pode acumular a função de acusador e de julgador. Ele é só o julgador. E quem julga não acusa. Porque o acusador ele pode ter tudo, menos a imparcialidade para apreciar aquele caso. Quem acusa não é nem um pouco imparcial. Quem acusa tem uma ideia a respeito do fato da autoria. Pensa que um fato criminoso ocorreu e acha que foi aquele indivíduo o autor. Por isso que ele está fazendo a acusação. Imparcialidade seria zero. Então, mais uma vez, para garantirmos a imparcialidade do julgador, nós não vamos permitir que ele tome a iniciativa no processo criminal. Ele precisa ser provocado. E nós já estudamos essa parte da matéria. Como é que se faz a provocação? Exercendo o direito de ação, que a ação é provocação. O juiz ele fica inerte. Ele não toma iniciativa na instauração do processo, na apuração de um crime, ainda que o crime tenha sido praticado assim, na frente do juiz. Ele presenciou o crime, ou que o crime tenha sido praticado contra ele. Ele não pode tomar a iniciativa na instrução do processo. Ele precisa ser provocado. Como é que ele vai ser provocado? Denúncia ou queixa, a depender se o crime é ação penal pública ou ação penal privada. Princípio da indeclinabilidade. O princípio da indeclinabilidade significa que o juiz ele não pode se esquivar da sua função de julgador. Porque ele não tem um direito de julgar, ele tem um poder, repito, ele tem um poder, dever de julgar. Então o juiz não pode sequer alegar lacuna na lei para não julgar. O juiz ele precisa dar uma resposta. É um poder e um dever. Juiz, eis aqui um caso concreto. Vai ter que julgar. Ele não pode dizer, mas a lei não trata desse assunto. O legislador não cuidou desse assunto. Não importa. A lei não é a única fonte do direito, então procure por outras fontes. Mas nós não temos nem jurisprudência a respeito. Não tem problema. Então vai ser formada agora a jurisprudência com o seu julgado. Não temos na lei nenhuma solução, nós não temos na jurisprudência nem no direito comparado. Poxa, juiz, então você vai ficar famoso. Vai ser o primeiro caso do planeta tratando de um assunto como esse. O certo é, não pode deixar o caso sem solução. É o princípio da indeclinabilidade. Então vamos ao sexto princípio. Indelegabilidade, que significa que o juiz ele não pode entregar a sua função de julgador a ninguém. Ele não pode delegar, ele não pode transferir isso para ninguém. Nem a um outro juiz, porque isso seria ofensivo ao próprio princípio do juiz natural, muito menos a um particular. Como se ele fosse um monarca absoluto, né? Transfiro poderes para fulano, que irá, a partir de agora, julgar em meu nome. Não pode fazer de jeito nenhum. Onde já se viu, né, o juiz chegar para a sua secretária, dizendo assim, analise esse processo, julgue e depois eu assino. Não, juiz. O princípio da indelegabilidade é muito claro. Você não pode transferir a ninguém essa sua função de julgador. Então, ele não pode deixar de julgar. O caso que parou nas mãos dele, ele vai ter que dar uma solução e ele também não pode transferir a ninguém. Aí tem gente que diz assim, poxa, mas no caso de precatória não haveria uma contradição aqui, porque quando ele expede uma carta precatória, ele solicita a prática de um ato processual a um outro juiz. Não, mas a gente não pode confundir, misturar as bolas aqui. Quando o juiz expede uma carta precatória, ele realmente solicita a prática de um ato processual a um outro juiz, mas porque ele não pode praticar o ato. Do tipo, é um juiz da comarca A que precisa ouvir uma testemunha que se encontra na comarca B. Ele não pode invadir a área do outro juiz. Ele não pode prorrogar o seu poder de julgar. Ele não pode
estender o alcance do seu poder de julgar. Ele não pode entrar na área de outro juiz. Aí ele solicita a esse outro juiz a prática do ato processual. O que seria ofensivo ao princípio da indelegabilidade seria o juiz podendo praticar o ato, ele solicitando aí a prática para um outro juiz. Se ele pode praticar o ato, é ele que vai praticar. Ele só expede a carta precatória quando ele não pode. Então não há ofensa alguma quanto ao princípio da indelegabilidade. Outro, princípio da improrrogabilidade. Acabei de falar, né? O juiz não pode ir além dos limites fixados por lei. Ele não tem limites territoriais, ele não tem limites quanto à matéria, ele não tem limites quanto à pessoa. Se ele ultrapassa esses limites, ele vai estar ferindo o princípio da improrrogabilidade, como eu falei ainda há pouco. O juiz da comarca A praticando atos processuais na comarca B. Não, ele não podia fazer isso. Ele não podia prorrogar esse poder dele. Ele tinha que ter solicitado a prática do ato processual a esse outro juiz. Então também poderíamos pensar em ofensa ao princípio da improrrogabilidade, um exemplo em que o juiz de uma vara criminal comum, de um juízo singular, ele apreciando o crime de aborto. Aborto é um crime doloso contra a vida. E essa matéria é da competência do tribunal do júri. Então ele estaria prorrogando o seu poder de julgar. Ou então ele julgando um desembargador, um juiz de primeira instância julgando desembargador. Como assim? O desembargador tem prerrogativa de função. Ele deve ser julgado pelo STJ. Então, nós estaríamos vendo nitidamente uma ofensa ao princípio da improrrogabilidade. Princípio da inafastabilidade. O princípio da inafastabilidade, também muito conhecido em matéria constitucional, como se fala sobre o princípio da inafastabilidade nas aulas de direito constitucional. A lei não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Nós não podemos criar mecanismos para afastar as pessoas do Poder Judiciário. Pelo contrário, nós temos que facilitar o acesso à justiça. Então, eu não posso admitir que a legislação processual penal traga alguma norma dizendo, nesse caso, você não pode socorrer à justiça. O indivíduo pode sempre se socorrer à justiça, o que não se confunde com o direito material. Isso não quer dizer que ele tenha direito, que a pretensão dele venha a ser acolhida. Ele vai ter sempre direito de provocar o Poder Judiciário. Agora, se a resposta vai ser afirmativa ou negativa, isso é outra história. Isso aí é o direito material. Então, a legislação não vai criar obstáculos para acesso do indivíduo à justiça. Pelo contrário, vai criar mecanismos no sentido de facilitar. É o princípio da inafastabilidade, porque a lei não vai excluir da apreciação do judiciário lesão nem ameaça a direito. Bem, senhores, vamos encerrar por aqui e no próximo bloco vamos dar continuidade à análise desses princípios relacionados à competência, jurisdição competência. Até já.